Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, segundo Crônicas, capítulos 33 a 36. Os capítulos finais do livro de Crônicas narram os últimos reis sobre Judá. Reis já conhecidos, como já vimos no livro de Reis, porém agora com algumas ênfases um pouco diferentes. Podemos ver isso, por exemplo, no reinado de Manassés. Os primeiros versículos sobre o reinado de Manassés em Crônicas repetem exatamente o mesmo discurso que acontece em Reis, porém dando uma ênfase ainda maior aos pecados cometidos por Manassés. Enquanto Reis traz uma ênfase maior sobre como Manassés conduziu o povo ao pecado, aqui há uma narrativa que enfatiza como Manassés corrompeu a adoração ao Senhor no templo. Ele trouxe de volta os altares para o templo do Senhor, reconstruiu os lugares altos que o seu pai, Ezequias, havia derrubado. Ele chegou a queimar os próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Manassés era um rei que adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro, ou seja, profetizava por espíritos malignos, praticava feitiçaria e tratava com médios e feiticeiros. Ele continuamente foi mal diante do Senhor, que então trouxe juízo sobre Judá. O Senhor então enviou os comandantes da Assíria, e eles os prenderam Manassés, o levaram para a Babilônia, mas ali Manassés se arrependeu, ele orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável a ele. O trouxe de volta, e quando Manassés voltou mudado. Ele então construiu muralhas ao redor da cidade de Davi, ele também tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo que havia feito, e também derrubou aqueles altares que ali estavam. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, o que também era um pecado, mas que mostra uma mudança aparente naquele povo. Em seguida, seu filho Amon reina em seu lugar, mas também peca contra Deus. Amon, ao contrário de seu pai, não se humilhou, e assim foi morto em uma conspiração pelos seus servos. E Josias, o seu filho, reina em seu lugar. Josias realiza uma grande reforma. Ele começa a reparar o templo, e é nesse momento que ele encontra o livro da lei, o livro de Moisés, e assim ele se arrepende e conduz todo o povo a renovar a aliança. Quando ele ordena que consultem ao Senhor, o Senhor fala que traria realmente juízo sobre Judá, mas que pouparia aquele tempo de reinado de Josias, pois ele havia se rendido, se humilhado diante do Senhor. Josias renovou a aliança com toda Jerusalém e com Benjamim. Isso também é uma ênfase dada pelo cronista, embora o texto seja bem parecido com Reis, há um acréscimo, dando uma ênfase maior àquela região, possivelmente por conta daqueles que voltaram do exílio. Em seguida, há um discurso bem maior do que aparece em Reis, relatando passo a passo de como Josias celebrou a Páscoa e como ele foi fiel na preparação, na purificação, na organização daquela que viria a ser a maior Páscoa da história de Israel. Uma Páscoa como nunca houve em outro momento da história de Israel. Porém, Josias não ouviu a palavra de Deus anunciada por meio de Neco. Neco estava passando pela terra e Josias fez frente. Neco era o rei do Egito. E assim, por não se render a esse rei do Egito, o cronista registra, por não ouvir aquilo que ele falava da parte de Deus, ele foi lutar com Neco no Vale do Megido e acabou sendo morto. Joacás, o filho de Josias, começou a reinar sobre Judá. Porém, reinou pouco tempo, 3 meses, sendo depois levado ao Egito pelo rei do Egito, que também estabeleceu um tributo sobre a terra. O rei do Egito colocou Eliaquim, o irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e também mudou o nome desse homem para Jeoaquim. Joaquim reinou mais tempo que o seu irmão, ficou 11 anos no governo, porém, no final desse tempo, Nabucodonosor o levou cativo à Babilônia, e colocou então o seu filho, Joaquim, como rei em seu lugar. Porém, Joaquim também reinou pouco tempo. Ao final de 3 meses e 10 dias de reinado, ele também foi levado cativo à Babilônia. Então, seu irmão Zedequias reinou sobre Judá e Jerusalém. Zedequias foi o último rei de Judá, sendo depois, ao fim do seu tempo de reinado de 11 anos, levado cativo também para a Babilônia. Assim o Senhor puniu o pecado do seu povo por não terem o adorado. Porém, a conclusão do livro de Crônicas traz esperança, pois o rei Ciro, o rei da Pérsia,
decreta que o povo voltasse para reconstruir o templo que estava em Jerusalém. Isso prepara o caminho para os próximos livros, de Esdras e Neemias. A conclusão que o cronista propõe apresenta ideias que já foram vistas em outras histórias. Por meio da história de Manassés, o cronista mostra a graça do Senhor e a restauração que é possível quando há arrependimento. Manassés, que era visto como um rei muito mau em que não houve arrependimento no livro de Reis, agora apresenta um vislumbre de arrependimento e se volta a Deus, e assim o Senhor também age graciosamente com ele e o traz de volta a Jerusalém. Josias realizou uma grande reforma, e aqui o Senhor também mostra a importância da sua palavra para conduzir o seu povo de volta ao arrependimento, de volta ao culto centrado em Deus. Porém, a história dos últimos reis mostra que o pecado leva ao juízo. Os últimos reis, aqueles que vieram após Josias, todos fizeram o que era mal, e assim resultou no juízo de Deus. Porém, a história final mostra que o exílio não foi o fim. O Senhor puniu o seu povo, mas agora há uma esperança, pois Deus é rico em misericórdia. Nós vemos que o Senhor puniu Judá, os levou ao cativeiro. Porém, o texto termina com esperança, com a esperança de um caminho para a restauração. E Cristo é justamente a restauração final, a restauração definitiva de Deus para esse mundo corrompido pelo pecado. Somente por meio de Cristo nós podemos esperar plena restauração. Podemos ver também que, apesar do pecado de Judá e o cativeiro, o Senhor continua fiel à aliança, à promessa dada a Davi de que haveria um remanescente, um dos descendentes que reinaria sobre o seu povo. O Senhor não quebrou a sua aliança, mas permaneceu disciplinando e ensinando o seu povo enquanto estavam no exílio e agora os traz de volta, preparando o caminho para a vinda daquele que reinará para todo sempre, Jesus, que aparecerá nos próximos anos após o exílio. Através dele, nós temos plena restauração. E essa restauração começa justamente ao ouvirmos a palavra de Deus e nos arrependermos. Há um dever muito claro para nós, o dever de não endurecermos o coração, mas crermos nessa palavra. Cristo é o único caminho, a única esperança para nós nos voltarmos a Deus. O verdadeiro arrependimento está em ouvir a palavra de Deus e crer em Cristo, a chegar-se a Cristo. Diante disso, também temos um conforto. Devemos confiar em Deus. O Senhor permanece fiel, mesmo quando o seu povo demonstra uma vida infiel. O Senhor não nega a si mesmo, mas mantém a sua palavra e a sua aliança. E isso deve ser um conforto para todos aqueles que pertencem à aliança com Cristo. Nossa fidelidade a Deus não é a base para nós sermos salvos. Na verdade, o Senhor disciplina ao filho a quem ama, e é assim que ele trabalha em nós também. Se somos disciplinados é porque somos amados por Deus. Mas o caminho e a certeza da salvação não está em nosso desempenho, mas sim em quem nós cremos. Se cremos em Jesus, nós podemos ter a certeza de que Deus permanece fiel e concluirá a obra que começou em nós.